Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio, sou biólogo de formação, fiz meu doutorado em Biociências pelo IBIUS Unesp, campus São José do Rio Preto, instituição pela qual realizei meu primeiro estágio de pós-doutorado na área de parasitologia. Atualmente realizo meu segundo estágio de pós-doutorado pela Unesp de Araraquara, vinculado à área de epidemiologia. Ambos os estágios eu trabalhei, com doença de Chagas e seus vetores, tema pelo qual nós vamos discutir um pouquinho hoje. Além disso, eu sou credenciado pelo programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, com ênfase na área de Zoologia pela Unesp de Botucatu, onde oriento mestrados e doutorados vinculados às áreas de pesquisa genética e evolução, bem como morfologia e reprodução de insetos vetores, com ênfase nos triatomíneos, que são os insetos vetores da doença de Chagas. Um pouco mais nós discutiremos nessa palestra. E o tema principal que nós vamos discutir hoje é aspectos gerais da doença de Chagas e seus vetores. E esse tema vai ser discutido durante a Semana Cultural da Unijares. Certo? Não tem como nós falarmos de doença de Chagas sem citarmos o nome do Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, que foi um médico sanitarista encaminhado para Minas Gerais no ano de 1907 para o controle dos casos de malária que havia naquele local. Com o controle da incidência malárica, um ano após o médico residir no estado de Minas Gerais, ele tomou conhecimento de insetos hematófagos, ou seja, que se alimentavam de sangue, que habitavam residências. E esses insetos eles eram denominados como barbeiros, pelo hábito de realizar hematofagia, certo? De se alimentar de sangue na região da face. E isso despertou o interesse desse médico, por quê? Porque alguns casos de interpretação de possivelmente pacientes maláricos foi um pouco difícil de interpretar, uma vez que eles apresentavam casos de arritmia, eles apresentavam sinais de insuficiência cardíaca, bem como morte súbita. Ou seja, isso despertou o interesse do Carlos Chagas em entender se esses insetos hematófagos não estavam associados com transmissão de doença. Foi onde ele coletou alguns exemplares e encaminhou para a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, um centro de pesquisa de reconhecimento mundial, instalado em diversos estados do Brasil, sendo o principal no Rio de Janeiro. Então ele enviou exemplares desses insetos para o Rio de Janeiro, e esses insetos eles foram colocados para realizar o repasto sanguíneo, ou seja, para se alimentar em saguis. Algumas semanas depois, esses saguis eles apresentavam formas circulantes de um protozoário no sangue. E esse protozoário foi isolado. Esse protozoário foi denominado Trypanosoma cruzi, e ele é o agente etiológico da doença de Chagas. Ou seja, ele é o agente causador da doença de Chagas. Posteriormente, esse médico sanitarista retornou a Minas Gerais porque ele queria conhecer um pouco mais do ciclo desse Trypanosoma cruzi. Foi onde ele avaliou a presença desse protozoário em diversos reservatórios silvestres, reservatórios domésticos, bem como em humanos. E em uma residência ele encontrou o quê? Um gato com essa forma circulante no sangue. Na mesma residência ele encontrou uma criança de 2 anos com a presença do protozoário também no sangue. E essa criança é a Berenice. Ela é bem famosa dentro do conhecimento histórico da doença de Chagas, porque foi o primeiro caso notificado de doença de Chagas em humanos. Não que a doença de Chagas tenha surgido aí em humanos, tem que ficar bem claro que existem relatos de múmias que tinham a presença do T. cruzi e desenvolveram cardiomiopatias. Então, em centenas de milhões de anos já existia a presença tanto do protozoário como dos triatomíneos. No entanto, o primeiro caso registrado na literatura foi nessa criança de 2 anos, a Berenice. Para vocês tomarem ciência, a Berenice viveu até os 72 anos com doença de Chagas, sem complicações. Então, posteriormente, a gente vai discutir um pouquinho sobre as complicações que podem haver ou que não ocorrem e tudo mais. Bom,
Com base em todo esse conhecimento, em 1909, o Carlos Chagas publicou um artigo onde ele caracterizou uma nova enfermidade intitulada moléstia de Chagas, né, atualmente conhecida como doença de Chagas, onde ele descreveu o agente etiológico, que é o Trypanosoma cruzi, o ciclo epidemiológico da doença, destacando reservatórios naturais, certo? Bem como casos notificados em humanos e os vetores, que são os agentes transmissores, que são os triatomíneos, popularmente conhecido como bicho barbeiro. Nós vamos discutir um pouquinho sobre eles posteriormente. E esse fato foi inédito para a medicina, por quê? Porque nunca houve um trabalho científico onde descreveu o ciclo epidemiológico completo de uma doença, certo? Isso foi tão importante para a história da medicina tropical que acarretou na indicação por 2 vezes do Carlos Chagas para o Prêmio Nobel, em 1913 e 1921. No entanto, não houve a premiação do nosso pesquisador. Incrivelmente, em 1921, ninguém ganhou o Prêmio Nobel da Medicina. Ou seja, eles preferiram não dar o prêmio para ninguém do que dar o prêmio para o Carlos Chagas. E, acreditem se quiser, a não obtenção do Prêmio Nobel por um pesquisador de reconhecimento mundial se deu principalmente por imposição de pesquisadores do nosso próprio país. Isso é muito triste, porque existem casos de conflitos de interesses na ciência, né? Então, próprios pesquisadores do nosso país não apoiaram que um pesquisador de reconhecimento mundial ganhasse o Prêmio Nobel, o que traria possivelmente uma visão diferenciada da nossa ciência, uma vez que atualmente já foi utilizado como argumento, né, diminuir o investimento na ciência pela falta, por exemplo, do ganho de um Prêmio Nobel. No entanto, né, em contradição a esse não ganho do Prêmio Nobel, Carlos Chagas ele recebeu o título de doutor honoris causa, que é um título de mérito que as universidades podem dar para grandes feitores da história da nação, pela Universidade de Harvard, por exemplo, que é a universidade mais conceituada do mundo, pela Universidade de Paris. Então isso entra numa contradição, se ele não tinha seu mérito ou se ele não teve seu mérito reconhecido por conflito de interesse. Isso é muito triste, né, para a história do nosso país. Mas, evoluindo um pouco no conhecimento da doença de Chagas, essa doença, então, caracterizada por ele, é uma doença negligenciada, ou seja, falta-se investimento das indústrias farmacêuticas para que se desnegligencie essa doença. E por que falta investimento? Porque é uma doença que acomete países pobres, principalmente países da América Latina. E pessoas pobres, elas não têm recurso financeiro para adquirir fármacos de grande valor, de grande valor, certo? Consequentemente, não se tem muito investimento para desenvolver fármacos para cura e tudo mais. Então, atualmente, existem 8 milhões de pessoas no mundo vivendo com doença de Chagas, ou seja, embora não se fale tanto dessa doença, ela é uma doença negligenciada também por isso. Ela está presente, ela está acontecendo. Aqui em São José do Rio Preto tem pelo menos 300 pessoas com Chagas. E foi coletado, num levantamento que foi feito em 10 anos, mais de 600 barbeiros. Inclusive, nós temos notificação de barbeiro dentro de residências. Ou seja, é uma doença que está presente nos dias de hoje. Essa doença, então, como eu já disse, ela acomete principalmente os países da América Latina. No entanto, com o processo de migração humana, esse protozoário ele foi levado para outros países, como Canadá, Estados Unidos, Japão, Austrália, Itália, Espanha. Então não tem casos de transmissão vetorial nesses países, mas tem casos chagásicos onde o protozoário foi levado por humanos. Foi uma dispersão onde o humano migrou para esse país e, consequentemente, ocorreu uma disseminação. No caso lá, não foi pela ação do inseto vetor. Em alguns países, é muito interessante isso, a disseminação se iniciou pela transfusão sanguínea. Por quê? Como essa doença não existia lá, ou seja, não tinha-se o hábito de testar o sangue para presença de Trypanosoma cruzi, e ocorria-se transfusão sanguínea, e a transfusão sanguínea é uma das formas de transmissão
da doença de Chagas, como a gente vai discutir posteriormente. Atualmente, né, essa checagem geral da presença do T-Cruzi, ela é global. Mas isso foi bem interessante porque tanto transfusão sanguínea como transplante de órgãos são duas formas de se transmitir o protozoário. E se o humano levar o protozoário para outros países, uma vez que ele funcione como doador, seja de sangue, seja de órgãos, esse protozoário ele pode ser distribuído, certo? Bom, a doença de Chagas ela é ocasionada pelo Trypanosoma cruzi e acomete principalmente mamíferos. Dentro dos vertebrados, os mamíferos são os principais grupos que são acometidos, que funcionam tanto de reservatórios naturais como de hospedeiros, como nós. Por quê? Porque aves, répteis e mamíferos são refratários à doença de Chagas, ou seja, caso um barbeiro infectado se alimente do sangue desses organismos e defeque, né, durante a hematofagia, porque a gente vai discutir que a transmissão do Trypanosoma cruzi não é pela picada, assim como ocorre com outras doenças, como a dengue, as viroses, arboviroses em geral, é pelas fezes, porque o inseto tem o hábito de defecar durante a hematofagia, e uma vez que o Trypanosoma cruzi seja liberado pelas fezes, com o ato de coçar, né, pelo orifício da picada, o Trypanosoma cruzi pode entrar e, consequentemente, levar a uma infecção. Então, as aves e os répteis mamíferos são refratários, e isso é muito legal, porque o sistema complemento, lá dentro da imunologia desses organismos, permite que o T-Cruzi, assim que entre no sangue desses organismos, seja destruído. Então seria muito interessante desenvolver linhas de pesquisas em cima do sistema imunológico das aves, por exemplo, para entender qual o processo que leva à destruição automática do Trypanosoma cruzi assim que entra na corrente sanguínea, certo? Mas então trazendo para mamíferos, utilizando agora os homens, né, os seres humanos como exemplo. Assim que o barbeiro, então, realiza a hematofagia, se alimenta do nosso sangue e defeca, uma vez que o barbeiro esteja infectado, né? Porque se o barbeiro não estiver infectado, ele funciona como um pernilongo, por exemplo, que se alimenta do nosso sangue, causa aquela coceira, mas não transmite nenhuma doença. O pernilongo só vai ser vetor caso ele esteja infectado, o barbeiro é a mesma coisa. Então, uma vez que o barbeiro esteja infectado com o Trypanosoma cruzi, ele libera esse protozoário pelas fezes, e o ato de coçar pode levar com que o T-Cruzi entre na circulação sanguínea, certo? Uma vez que o T-Cruzi entra na circulação sanguínea, inicia-se a fase aguda da doença, a fase inicial. E essa fase, em geral, ela é assintomática. Ela pode persistir por um tempo, por um período de tempo relativamente curto, e é muito difícil aparecer sintomas, ou seja, nessa fase aguda, a pessoa nunca ou quase nunca vai ser diagnosticada como doença de Chagas, porque ela pode ter alguns sintomas, seja inespecíficos, como febre e mal-estar, e em alguns casos pode acarretar a inchaços, nódulos formados no local da picada, que são denominados como chagoma ou sinal de Romana. No entanto, a maioria dos casos são assintomáticos, ou seja, as pessoas não sabem que tem doença de Chagas na fase aguda. E isso dificulta muito o tratamento com os fármacos que estão disponibilizados hoje, que é o Nifurtimox um segundo. O Nifurtimox e o benzidazol. O benzidazol é o principal fármaco utilizado atualmente no Brasil, certo? Que atua, seja na cura, né, que pode haver cura, como eu vou falar para vocês, seja no tratamento. Embora possa haver cura da doença de Chagas, isso é muito dificultoso. Por quê? Porque como eu já relatei para vocês que na fase aguda da doença de Chagas geralmente é assintomático, a cura só é possível na fase aguda, onde o T-Cruzi ele só está circulando na corrente sanguínea ainda. Então precisa-se que o fármaco atue enquanto o Trypanosoma cruzi esteja circulando na corrente sanguínea. Por quê? Uma vez que se iniciar a fase crônica, ou seja, uma vez que o Trypanosoma cruzi conseguir atingir os tecidos, se instalar nos tecidos, o fármaco não consegue mais ser eficiente e curar. Ele só vai conseguir destruir as formas circulantes. Por isso que, nesse caso, né, da fase crônica, ele só leva ao controle da doença de Chagas, mas ele não consegue curar. Porque existem ninhos de amastigotas
que eu não vou entrar em detalhes das formas tripo, epi e amashigota, porque vocês já devem ter discutido isso na disciplina de parasito, mas existem ninhos desses Trypanosoma cruzi instalados nos tecidos, e isso dificulta muito a cura, né? É o que inviabiliza. Então, a dificuldade, né, de diagnosticar na fase inicial, que é a fase crônica, associada com a ineficiência do fármaco em inibir, né, ou até mesmo destruir o parasito dentro de tecidos, é o que dificulta os tratamentos e até mesmo a cura da doença de Chagas na atualidade. Por quê? Porque o número de fármacos são muito reduzidos, né? Como eu disse para vocês, só existem dois principais, nifurtimox e benzidazol, sendo o benzidazol o mais usual atualmente. Quando inicia-se a fase crônica, como eu já relatei para vocês, que é onde o parasito consegue se instalar em tecidos, e ele tem uma certa afinidade pelos tecidos cardíacos, né, levando a cardiomiopatias, né, e tudo mais, em 60% geralmente dos pacientes, ele vive uma vida normal, como a Berenice viveu, até os 72 anos sem complicações. No entanto, de 30% a 40% dos pacientes pode haver complicações. E essas complicações podem acarretar em cardiomiopatias, como eu falei para vocês, arritmias, megavísceras. Por isso que Chagasco geralmente tem o coração grande. Porque a instalação, né, do protozoário no tecido leva à ineficiência daquela região do tecido, e com isso o órgão tenta aumentar de tamanho para suprir as necessidades do corpo. É mais fisiológico mesmo. Além disso, pode ocorrer até acidente vascular cerebral, polineuropatias em alguns casos. Ou seja, levar a grande chance de óbitos provenientes dessa doença, em 30% a 40% dos casos. Como já foi discutido para vocês, a principal forma de transmissão é via vetorial, pelos triatomíneos. No entanto, como eu já sinalizei, existem outras formas de infecção, por transfusão sanguínea, transplacentária, ou seja, congênita, ou seja, de mãe para filho durante a gestação, por doação de órgãos, quando o órgão estiver contaminado, infecção via oral. Existem casos, né, pontuais e atuais de infecção oral aqui no Brasil, onde as pessoas beberam caldo de cana ou ingeriram açaí contaminado com o T. cruzi. E como ocorre essa contaminação? Quando o barbeiro ele é processado junto com o alimento. Então, o barbeiro infectado, cheio de T. cruzi, né, na forma epimashigota, no intestino, é processado junto com o alimento e a pessoa ingere. Por isso que é um pouco complicado ingerir alimentos in natura, né, sem entender um pouco a origem e ver o procedimento, né, onde aquilo é produzido. Já tivemos casos aqui em alguns estados brasileiros e acarretou em morte. Por quê? Porque a parasitemia, o número de parasitos no organismo, foi relativamente alto quando a infecção foi via oral. Então, embora existam diversas formas de transmissão, a vetorial é a principal. Atualmente existem 154 espécies de triatomíneos e todas são potenciais vetores da doença de Chagas. Olha que complicação. Então, enquanto a dengue é transmitida pelo Aedes aegypti, ou seja, em alguns casos ainda existem relatos do Aedes albopictus, mas está em estudo, em experimento, o principal vetor é o Aedes aegypti, estou usando para fazer uma contraposição, existem 154 espécies de barbeiro que atuam como potenciais vetoras, sendo algumas de importância primária, né, de importância mundial, como já deve ter sido discutido para vocês, o Triatomum infestans foi a principal espécie vetora por muito tempo e foi responsável por expandir os casos de doença de Chagas, principalmente aqui no Brasil, entre outras espécies do gênero Rhodino e Constrongylus. Triatoma, Rhodinus e Constrongylus são os três principais gêneros que ocasionam e que responsáveis, né, pela transmissão do Trypanosoma cruzi e, consequentemente, da doença de Chagas. Ou seja, como existia-se muito Triatoma infestans no Brasil, os programas de controle de vetor mundial e nacional focaram, né, todos os esforços para tentar controlar essa população. Por quê? Porque o controle de vetor é a principal forma de minimizar a incidência da doença, levando em consideração que os fármacos são muito pontuais e eles têm ação efetiva principalmente na fase aguda.
e levando em consideração que os casos são diagnosticados principalmente na fase crônica, é muito dificultoso a cura desses organismos, né, dos humanos que são chagásicos. Ou seja, é extremamente importante controlar as populações de vetores e, consequentemente, isso vai levar a um declínio do número de casos. O controle do Triatom infestans foi ocasionado pela ação de controle químico, né, por inseticidas piretroides, e isso levou a um déficit gigantesco no número de triatomíneos. Ou seja, por muito tempo o Brasil foi considerado como um país erradicado da doença de Chagas. Agora eu gostaria de levantar isso para vocês, a diferença de erradicado e controlado, né? Eu não considero que o Brasil, em momento algum, deveria se obter o título de erradicação da doença de Chagas. Porque erradicar uma doença é extingui-la de todas as formas. E o que houve aqui no Brasil foi o controle dos casos urbanos, né, dos casos na população humana. A gente tem que lembrar que a doença de Chagas ela existe no ambiente silvestre. Existem mais de 150 espécies de mamíferos que funcionam como reservatório natural. Além de mais de 150 espécies de barbeiros que funcionam como agente transmissor desse parasito. Ou seja, a gente consegue controlar os casos urbanos, mas os casos silvestres estão lá. E para que haja uma reincidência da doença, como acontece geralmente com os casos de febre amarela, controla-se febre amarela na população urbana, mas geralmente tem reincidência da febre amarela silvestre. É muito difícil de falar em erradicação. Então nós temos que ter muito cuidado em falar de erradicação de doenças negligenciadas, porque elas são, em geral, zoonoses. E quando são zoonoses, envolvem outros organismos que funcionam como hospedeiros, reservatórios e tudo mais. Então a gente consegue controlar na população humana, mas a erradicação é um pouco dificultosa, certo? E com o controle do Triatom infestans, outras espécies de triatomíneos passaram a desenvolver capacidade vetorial. Por quê? Porque elas passaram a se instalar, né, nesses locais associados ao peri e ao intradomicílio, em regiões domiciliares, e como elas têm a capacidade de se infectar pelo Trypanosoma cruzi, elas ganharam importância vetorial. Trago um exemplo aqui, o Triatoma brasiliensis, atualmente, é a espécie de maior importância vetorial na região Nordeste. A maioria dos casos de doença de Chagas na região Nordeste, eles estão associados com a presença do Triatoma brasiliensis, certo? Então são espécies que, secundariamente, ganharam importância vetorial com o controle dos Triatoma infestans. E isso é bastante importante do ponto de vista epidemiológico. Por quê? Porque a gente controla um vetor, outras espécies ganham espaço. Ou seja, o monitoramento, né, dos programas de controle de vetor tem que ser constante para que nós tenhamos um controle contínuo dessa doença, porque reincidências elas podem haver em qualquer momento. O meu foco de pesquisa dentro dos triatomíneos é aplicar um pouco do estudo citogenético, por exemplo, para entender a classificação desses organismos. Por quê? Existem muitos casos de erros de classificação dos barbeiros. Os barbeiros eles são muito semelhantes do ponto de vista morfológico, ou seja, existem eventos de especiação críptica. Especiação críptica é aquele no qual surgem duas espécies, mas elas não podem ser distinguidas do ponto de vista morfológico, como se fossem as palmas das minhas mãos. Ó. Surgiu a partir de uma espécie ancestral, duas espécies diferentes. Só que elas são idênticas do ponto de vista morfológico. Eu preciso utilizar outras ferramentas, como aspectos genéticos, citogenéticos, moleculares, para distinguir essas espécies. E, além disso, existem casos de plasticidade fenotípica. O que é isso? Uma mesma espécie apresenta diferentes perfis morfológicos, diferentes padrões de coloração. E isso muitas vezes leva à classificação errada, porque o pessoal classifica como diferentes espécies e, na verdade, é tudo a mesma espécie. Ou seja, a ferramenta genética ela se enquadra muito bem aí, porque ela mostra que tudo aquilo ali, embora haja diferenciação morfológica, faz parte tudo de um mesmo táxon. E classificar corretamente os barbeiros é de extrema importância para a saúde pública, porque permite que os programas de controle de vetores foquem, né, os seus esforços para as espécies de importância vetorial primárias, para aquelas que habitam as residências. Porque diferentes meios, né, profiláticos podem ser desenvolvidos para o controle específico daquelas populações de importância primária.
E o que eu faço? Eu utilizo de ferramentas citogenéticas para tentar diferenciar as espécies. Como? Por meio do estudo dos cariótipos. Eu utilizo técnicas básicas de bandamentos, de orceína, de reação de Feulgen, de azuditoluidina, pode ser de Ginsa. A gente pode usar diferentes técnicas clássicas para corar os cromossomos. E com base no número de cromossomos, né, o cariótipo nada mais é do que o conjunto numérico de cromossomos de uma espécie. Então, com base no número de cromossomos, eu consigo diferenciar os táxons, certo? No entanto, caso o número de cromossomos seja o mesmo, eu utilizo de outras ferramentas, como o bandamento C, onde eu consigo diagnosticar o quê? O padrão de heterocromatina constitutiva naquele cromossomo. Então, eu tenho tanto eucromatina, que são as regiões cromossômicas que vão ser transcritas, como as heterocromáticas. As regiões heterocromáticas, elas podem ser heterocromatina facultativa ou heterocromatina constitutiva. Heterocromatina facultativa, ora ela pode transcrever, ora ela está inativada. As constitutivas, que é o que o bandamento C, que é a técnica que eu uso, destaca, é aquela região de DNA satélite altamente repetitivo, onde não há transcrição, ou seja, não há modulação dessa região. Essa marcaçãozinha do cromossomo eu consigo utilizar como espécie específico e aplicá-la na diferenciação dos diferentes táxons, certo? Além disso, eu posso utilizar técnicas de citogenética molecular, como o FISH, onde eu utilizo uma sonda de DNA e eu marco essa região que eu quero dentro do meu material genético cromossômico. Eu posso usar sondas de qualquer especificação que eu queira trabalhar. Muito usual para triatomíneos é a ROM, região organizadora de nucleolo, que é o DNA 45S, certo? Como essa região é uma região bastante conservada dentro do genoma das espécies, nós utilizamos ela para quê? Para que nós possamos diferenciar ou agrupar espécies. Por que agrupar é importante? Vamos considerar que eu tenho essa espécie de grande importância vetorial. No entanto, eu tenho essa espécie que eu não sei ainda se ela tem importância vetorial ou não. Mas essa espécie, do ponto de vista evolutivo, ela fica juntinha com essa que tem importância vetorial. Quando essa espécie que eu ainda não conheço fica próxima dessa espécie que tem importância vetorial, eu consigo já chamar a atenção dos programas de controle de vetor, porque, levando em consideração que elas derivaram de um ancestral comum, ela tem condição, ela tem capacidade de ser um importante vetor. E isso deve-se direcionar os focos dos estudos para entender o ciclo, né, epidemiológico dessa espécie, porque se essa é uma grande vetor, essa tem grande capacidade de também ser. Então eu consigo direcionar os estudos futuros, certo? Então eu ressaltei a importância de se diferenciar corretamente as espécies para os programas de vetores e também de se agrupar, porque uma vez que eu consiga agrupar as espécies, eu permito que espécies que são muito próximas do ponto de vista evolutivo, possivelmente elas têm grande capacidade de ambas serem boas vetores, uma vez que uma eu já tenho conhecimento de que a outra tem capacidade de ser também. Ou seja, esses estudos eles são de grande importância para se conhecer um pouco mais dos vetores. Porque como eu chamei a atenção para vocês, como a doença de Chagas ela não tem cura, uma vez que os fármacos só conseguem extinguir o parasito durante a fase aguda e a fase aguda em geral assintomática, investir-se, né, recursos financeiros, né, para que pesquisadores trabalhem com os barbeiros é de extrema importância, porque conhecer-se ciclo biológico, ciclo de vida, capacidade vetorial, aspectos genéticos, aspectos taxonômicos, são extremamente importantes para que se aprofunde os estudos em cima desses insetos de importância para a entomologia médica, uma vez que podem acarretar, né, no desenvolvimento de medidas profiláticas e para o controle dessas populações. Ou seja, atuar e auxiliar diretamente dentro dos programas de controle de vetores, permitindo com que ocorra, né, facilidade no controle desses insetos. Atualmente, quem controla os vetores no Brasil é a SUSEM. Nós, pesquisadores, auxiliamos, né, no desenvolvimento de pesquisas, na publicação de dados e gerando conhecimento científico sobre esses insetos. Isso era um pouquinho do que eu tinha para falar para vocês.
Eu estou à disposição, caso alguém tenha interesse. Estou à disposição para orientá-los, talvez na pós-graduação. Atualmente eu tenho uma aluna farmacêutica que faz doutorado comigo. Ela também trabalha com doença de Chagas. E eu acredito que seja extremamente importante a universidade pública estar aberta para a comunidade em geral. Estamos então à disposição para recebê-los, uma vez que a universidade pública ela tem uma fundamentação de atender a comunidade e todos fazem parte da comunidade. Será um grande prazer, né, estar à disposição de vocês, tanto para esclarecer mais coisas sobre a doença, como para possivelmente conversar sobre um projeto futuro. E agradeço muito pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha linha de pesquisa, né, e sobre a doença de Chagas com vocês. Muito obrigado.